Olá pessoal, é um prazer muito grande fazer a abertura dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura aqui na Escola Bartolvino Costa, aqui em Linhares, que é a escola viva. Aqui no fundo a gente está vendo, nós estamos recebendo aqui como visitante do projeto Prazer da Leitura, na conversa com escritores, a professora Bernadette Lira. Ela veio a Linhares especialmente para conversar com alunos e alunas aqui da Escola Bartolvino Costa. É um prestígio para nós contar com a presença da professora Bernadette Lira e poder compartilhar esses momentos tão bacanas, né? E principalmente destacar a forma que nós somos recebidos aqui na escola nesta tarde. Essa escola que é dirigida pelo professor Samuel Nogueira e tem uma equipe belíssima aqui de trabalho, tem projetos de incentivo à leitura aqui. Nós vamos retornar aqui para conversar com os alunos sobre esses projetos que eles desenvolvem. No programa Sim para a Literatura, entre outras informações, nós temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. É um sinal de prestígio para nós fazer a abertura dessa primeira edição de outubro, quando se comemora no dia 29, o Dia Nacional do Livro. A professora Bernadette Lira, na coluna Conversa com Escritores, aqui nessa escola da rede estadual. Nesse mês de outubro, nós teremos 4 edições e nós vamos conversar muito e compartilhar muito informações sobre livros, sobre literatura, conversar com escritores, conversar com leitores e dividir com vocês essa belíssima experiência de transitar pelas trilhas da literatura. Sejam bem-vindos a essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Pois é, pessoal, essa experiência que compartilhamos na Escola Bartolvino Costa, aqui em Linhares, nós tivemos aí uma palavra do brilhante diretor Samuel Nogueira, que ele destaca o prazer dessa troca de experiências com os alunos e professores da escola, e também com a professora Raíssa. Receber a professora Bernadette Lira é uma honra, né, para todos nós. A nossa escola tem focado cada dia na excelência acadêmica, tem promovido ações, né, que possa fazer despertar o interesse pela leitura dos nossos estudantes. E hoje é uma data marcante, Pereira, porque nós estamos começando uma parceria, né, com você lá na televisão, com o seu programa, e realmente começar essa parceria com a professora Bernadette Lira, que é conhecida, que tem esse renome, para nós é muito importante. O início aqui, você viu como que foi o acolhimento dos nossos meninos e a alegria que eles receberam. Então eu ver meus meninos felizes, empolgados com a leitura, é muito gratificante. É um momento único. Por ser um grande nome, né, da literatura capixaba e ter essa oportunidade de tê-la aqui presente, né, ela que é parte da nossa gente também, que é sangue do nosso sangue, né, é fantástico, é indescritível. E nós temos aqui na escola, né, alunos que escrevem e que estão podendo experimentar, né, e ter esse diálogo diretamente com alguém que viveu também essa história toda, né, como autora. É muito bom. E nós temos também alunos que têm um clube chamado Leitores Sem Fronteira. Então, para eles também ter essa experiência de estar aqui em contato com uma autora, né, de tamanho renome, também é um momento que a gente não consegue expressar em palavras, né, porque é fantástico. Acho que se nós tivéssemos a oportunidade de ter mais momentos assim enquanto escola, né, enquanto educação, para ressignificar esses momentos, esses espaços que nós temos na escola, seria com certeza, né, uma iniciativa que traria muitos bons frutos para nós, professores, para a sociedade, para esses jovens, né, que estão hoje, né, experimentando esse início, né, de percurso na vida acadêmica, né, e também pensando futuramente, né, na sua profissão. E claro, nas edições do mês de outubro, como em tantas outras, vamos compartilhar nossas percepções sobre nosso companheiro de muitas andanças, ele, o livro. O que é um livro? Ele é um ramalhete de ideias, é uma coisa que faz com que a gente embeleze a nossa reflexão, a nossa prática, a nossa percepção, aquilo que nos ilumina em vários sentidos. Seguindo nas trilhas dessa conversa sem fronteiras e subvertendo a ordem dos caminhos da literatura, é que recebemos com muito afeto, para a entrevista dessa edição, a professora e escritora Bernadette Lira.
Ela é uma das mais respeitadas representantes do movimento literário que acontece no Espírito Santo. Numa conversa saborosa sobre literatura, entre outros compartilhamentos, Bernadette Lira destaca algumas das possibilidades do contato com os livros. Eu penso que a literatura chega a ser um bom remédio para algumas coisas. Porque você que, quando lê, você se vê ali, de repente, dentro das palavras alheias. Então é como se corresse alguma coisa. Você pode ler com o coração, pode se emocionar, você pode ler com a mente, pode raciocinar em cima da história, mas você pode ler com a espinha dorsal também, correr aquele quenturinha, aquele calor, aquele frêmito pela espinha dorsal, aí você se sente ali nessa leitura. E isso, com certeza, contribui para que você aprenda a viver melhor. Eu acho que a literatura é um remédio, sem dúvida que é, para a família. Você tem que... você aprende com a literatura também a externar seus sentimentos. E essa subversão da ordem literária com Bernadette Lira nos permite convergir para uma licença poética com Manuel de Barros. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água. O mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo ele descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, ele viu que podia ser noviça, monge e mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras e viu que podia fazer peraltagem com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando um ponto final na frase. Foi capaz de modificar uma tarde botando chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar pelos seus despropósitos. E construindo essa trajetória rumo ao mês de outubro, quando se comemora o Dia Nacional do Livro, acompanhe comigo as dicas da estudante Camila sobre como adquirir hábitos de leitura. Nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Vamos que vamos! Olá, meu nome é Camila e nesse vídeo eu vim trazer uma dificuldade que muita gente tem, que é inserir a leitura como hábito em suas vidas. Muita gente até tem a vontade de ler, compra 1 milhão de livros, mas fica lá pegando poeira na estante. E existem algumas coisas que a gente pode incluir no nosso dia a dia que são muito fáceis e que vão ajudar a melhorar e inserir realmente esse hábito na nossa vida. A primeira delas é encarar a leitura como se fosse um exercício mesmo, tipo academia. Você não vai para academia e chegar lá no primeiro dia levantando 50 quilos. Você vai lá, primeiro levanta 5, depois uma semana depois você levanta 10, depois 15, assim por diante. A leitura é a mesma coisa. Primeiro você foca no seu parágrafo, depois 2, depois 3. Daqui a pouco você vai estar lendo 30 páginas frenético, querendo mais, super empolgado. A segunda dica é procurar realmente um ambiente apropriado. O que significa isso? Se você tem dificuldade em focar na leitura, vai para um ambiente calmo, tranquilo, que não fique muita gente passando. E, por outro lado, se você tiver sono e pegar o primeiro parágrafo e já cair de cara no livro, vai num ambiente mais cheio de gente passando, um shopping, um parque, alguma coisa nesse sentido. A terceira é você criar uma agenda semanal. O que significa isso? Às vezes num dia, 24 horas, a gente tem um monte de coisa para fazer, não sobra tempo para ler. Leitura realmente não é a prioridade que você tem no seu dia. Mas se você encarar a semana como se você tivesse algumas tarefas para fazer ao longo dos dias, fica muito mais fácil.
Você pode colocar, por exemplo, leitura na terça-feira, como se fosse uma aula de forró. Ao invés de ir para o forró, você vai lá pegar o seu livro e ler. Ou no domingo, que é um dia mais tranquilo, e aí você tem aquele tempo separado lá, que é sagrado para a sua leitura. Bem, espero que você coloque essas dicas em prática e seja útil. Já que nosso papo é sobre livro, sinto-me à vontade para compartilhar com vocês o que considero uma das obras de arte sobre o que os livros podem nos proporcionar. O livro A Livraria Mágica de Paris é uma carta de amor aos livros, perfeito para quem acredita no poder que as histórias têm de influenciar nossas vidas. Nossa dica de livro desta edição. Pessoal, hoje eu quero indicar para vocês o livro A Livraria Mágica de Paris. Eu tenho uma satisfação muito grande de apresentar esse livro, porque é um livro que eu já li várias vezes, eu releio. Isso é uma delícia de leitura, né? Uma história extremamente bacana. Conta a história de Monsenhor Perdu, que se considera um farmacêutico literário. De seu barco livraria, ancorado no Rio Sena, ele prescreve livros para todas as dificuldades da vida. Fazendo uma análise intuitiva dos clientes, Perdu identifica e recomenda o livro perfeito para a situação de vida de cada pessoa. A única pessoa que ele parece não conseguir curar através dos livros é ele mesmo. Há anos vem sendo assombrado pela desilusão amorosa que ele sofreu quando a mulher de sua vida desapareceu e o deixou apenas com uma carta, que ele não consegue abrir. 21 longos anos depois, Perdu se vê numa situação em que finalmente é forçado a ler a malfadada carta. Na experiência de fazer as pazes com sua perda e descobrir como termina aquela história, ele levanta a âncora e parte para o sul da França para uma missão. Na companhia de um improvável escritor, acometido por um bloqueio criativo, e de um cozinheiro italiano à procura da barqueira misteriosa que roubou seu coração, Perdu navega pelos rios do interior da França, compartilhando sabedoria e livros, e demonstrando que o mundo da literatura pode conduzir a alma humana pelo caminho da cura. Esse livro, A Livraria Mágica de Paris, é uma carta de amor aos livros, perfeito para quem acredita no poder que as histórias têm de influenciar as nossas vidas. Permita que o livro faça parte da sua vida. E na coluna Apaixonados pela Leitura, vamos juntos assistir uma matéria sobre um belíssimo projeto de incentivo à leitura desenvolvido por iniciativa de um professor de Aracaju, aqui no Brasil. Uma viagem pelo fascinante mundo da leitura. Um mundo que, aos poucos, o estudante Breno, de 18 anos, começa a descobrir. Concentrado, se debruça sobre o romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. Quando eu comecei a conhecer o mundo da leitura, eu comecei a entender mais um pouco da vida, sabe? Porque a leitura serve para escrever, para tudo, né? Mas para mim agora, eu não pretendo parar mais de ler. Assim como o Breno, muitos adolescentes aqui da invasão das Malvinas praticamente não tinham contato com a leitura. O professor Almeida percebeu essa carência e há 2 semanas decidiu criar o projeto Biblioteca Ambulante. Os adolescentes apreciam os livros ali mesmo na calçada. Se não há cadeiras suficientes, o jeito é ler em pé. Aqui, eles têm à disposição clássicos da literatura brasileira, obras de escritores sergipanos e temas atuais como bullying e drogas. A ideia é disponibilizar a biblioteca durante 1 mês em cada bairro da periferia da capital. Os nossos alunos, o povo aracajuano, o povo sergipano está lendo muito pouco e precisa ler mais. Foi aí quando nós tivemos essa ideia, né, de criar a biblioteca ambulante para estar principalmente nas comunidades carentes, como iniciamos exatamente nessa comunidade das Malvinas. Aos poucos, o hábito da leitura começa a cair no gosto das pessoas. Pretendo me formar em letras, né? Talvez até mesmo um professor, né? Lecionar, professor de português, porque a leitura é algo que me encanta, né? É algo que me traz uma paz. Acho maravilhoso e poder estar levando isso para as pessoas é bom. E relembrando momentos incríveis que vivenciamos na Escola Bartolvino Costa, aqui em Linhares, na conversa com escritores, com a presença da professora Bernadette Lira, com a nossa palavra, os alunos da escola.
nossa coluna Participação de Telespectadores. Bom, é muito gratificante, falando até mesmo como uma pessoa que escreve, né? Que eu também escrevo aí há algum tempo. E agora posso ter ela também como inspiração para os meus próximos escritos, né? E é algo assim que é muito bom pra gente, porque a gente acaba sendo reconhecido, como ela disse, né? É muito importante, porque geralmente a gente tem contato mais com textos, contos, e nunca a gente tem contato com uma escritora assim na nossa frente. E também é muito importante porque tem muitas pessoas que nunca pegaram um livro para ler e tal, e tá tendo esse contato com uma profissional, uma escritora, achei muito importante. Então, é uma experiência nova, porque a gente sempre escuta falar sobre escritores do Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, mas tem uma escritora que mora tão perto da gente, né, tipo, ela mora em São Paulo, mas de Conceição da Barra é uma coisa muito boa, porque a gente se sente muito próximo da realidade de um escritor. Eu acho uma experiência muito boa, porque a gente lê, mas a gente nunca teve a experiência de ter uma pessoa, uma escritora junto com a gente, que a gente possa tirar nossas dúvidas. Essa experiência ela é muito boa, porque essa escritora ela vai passar uma segurança pra gente, até mesmo porque eu escrevo, vou saber os sentimentos verdadeiros, né, como que é, e além do mais ela vai falar sobre as experiências, vai falar como que é, vai mostrar as funções da literatura, né? Porque na sociedade hoje é muito importante, né? Porque a literatura hoje ela tem uma função social, porque vários problemas que aconteceram no passado hoje ainda acontecem. Então é muito importante ela, que tem muita experiência para nos passar, e isso é muito bom, principalmente para as pessoas ainda que escrevem, têm vergonha, para passar uma segurança. Compartilhando a emoção da companhia de Bernadette Lira e dos aplausos a ela direcionados pelos alunos e professores da Escola Bartolvino Costa, que vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista desta edição. É um instante só, eu aguardo vocês. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Bernadette Lira. Professora Bernadette, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. A gente vem namorando essa possibilidade, né, professora? Já temos tempo, já tentamos já umas 3 vezes, mas minha agenda estava um pouquinho carregada e eu não consegui vir aqui. Dessa vez, ainda bem que deu, porque eu estou muito feliz de estar aqui com você. Nós fizemos uma entrevista na UFES em 2017, né? 2017, durante a quarta-feira Feira Literária Capixaba. Não foi? Foi. Rápida entrevista, mas muito proveitosa. Professora, participar de uma ação da conversa com escritores, né, que aproxima o escritor dos alunos, da comunidade, das pessoas, é importante por quê, professora? Olha, porque desmistifica um pouco essa ideia de que o escritor é alguém que fica muito distante. Então, vir e falar, estar em contato com os possíveis leitores ou com os prováveis que virão é muito importante para quem escreve. Eu acho esse seu projeto maravilhoso, inclusive, porque põe o escritor em contato direto com um leitor, a gente vem, a gente conversa, a gente fala, e isso torna muito mais, inclusive, muito mais simpática a presença do escritor, quando alguém pega o seu livro e diz, eu vi na TV, eu li, eu sei o que ela disse. Então, eu acho isso muito importante. Isso é imprescindível, esse contato com as pessoas. E a recepção que nós tivemos lá na escola foi incrível, né, professora? Muito foi emocionante, linda, uma juventude toda ali, correu assim um frêmito energético maravilhoso em tudo, foi quase que uma chama, eu senti ali, eu me senti muito feliz de estar ali, muito feliz, meu coração ficou
assim, batendo, mas de repente eu senti que estava agitado, que eu estava emocionada com aquela juventude linda, correspondendo, perguntando, rindo, participando, os olhinhos atentos, bem atentos, os cochichos deles, quando você falava alguma coisa, que eles cochichavam com o outro, e você via que aquilo era a respeito de aquilo que você estava dizendo. Foi muito bom, muito interessante. Foi muito caloroso, muito afeto que rolou ali, muito afeto. Professora, até pegando dessa experiência que nós compartilhamos juntos na escola, nós trabalhamos no projeto Prazer da Leitura e também através do programa Sim para a Literatura em 3 frentes, né? Que é estimular a leitura no ambiente da família, estimular a leitura no ambiente da escola e desenvolver ações de estímulo para que as pessoas se aproximem dos livros, ou para que os livros se aproximem das pessoas. Isso. A senhora atua nas 3 frentes, né? Por ser mãe, avó, né? Professora. Sou bisavó. Bisavó e ativista, né? Do estímulo à leitura. Eu queria que a senhora falasse um pouco da importância de cada ambiente desse, na família, na escola, e dessas ações de aproximar o livro das pessoas, professora. Pois é, eu penso que a literatura chega a ser um bom remédio para algumas coisas. Porque você que, quando lê, você se vê ali, de repente, dentro das palavras alheias. Então é como se corresse alguma coisa. Você pode ler com o coração, pode se emocionar, você pode ler com a mente, pode raciocinar em cima da história, mas você pode ler com a espinha dorsal também, correr aquele quenturinha, aquele calor, aquele frêmito pela espinha dorsal, aí você se sente ali nessa leitura. E isso, com certeza, contribui para que você aprenda a viver melhor. Eu acho que a literatura é um remédio, sem dúvida que é. Para a família, você aprende com a literatura também a externar seus sentimentos de alguma maneira. Não precisa ser literatura chaporosa, idílica, maravilhosa, mas tem que ser alguma coisa que te toque ali, e sempre te toca, sempre te toca. Ler é uma grande experiência, uma experiência única do ser humano, é um jogo seu com o mundo, e isso acontece numa área intermediária, não é em você nem no mundo, é uma área que está como uma área transicional, e você vai aprendendo coisas dentro daquela outra vida, daquele outro mundo que a literatura está criando para você. E na escola é insuperável, o ensino da literatura é essencial, essencial. Devia ser... O professor tem um papel importante no estímulo ao hábito da leitura, professora? Porque vai a leitura, as pessoas, mesmo que não vai escrever, mas ler, é muito importante, Pereira, é muito importante. Então, eu creio que se houvesse mais projetos como o seu, inclusive, louvável e de uma dignidade incrível, que eu acho esse projeto, eu acho que seria muito bom se houvesse mais incentivo à leitura. Nós precisamos que esses meninos, que esses jovens se recuperem desse desencanto do mundo que eles estão tendo hoje, dessas outras vias que estão acessando os jovens de uma maneira, assediando até de uma maneira tentadora, através de propaganda, através de um falso potencial de poder, e que eles pudessem acessar o mundo de outra maneira. E a leitura é um caminho para isso. Eu acho que inserir esses jovens e mais pessoas no universo da literatura possibilita a gente resgatar uma certa banalização que está havendo na vida da gente, né? Sim, porque a vida em si é banal, sim. Mas dentro dessa banalidade, você tem possibilidade de resgate de coisas muito importantes. De estabelecer diferença. Coisas ínfimas que parecem que não têm nenhuma importância, mas de repente, com um poema, com um conto, com uma personagem de romance que você detectou ali, aquilo irrompe com um poder imenso para você. E você resgata certos valores, resgata certas graças da vida, pelo menos, né? Que seria o bom. Porque o desencanto é o que está matando a juventude.
E também eu percebo que as pessoas vão, assim, essa dureza da vida, né? Tanta notícia negativa, as pessoas vão criando uma certa casca de proteção ao redor do corpo, mas eu acho que a pior casca é ao redor da alma, né? Eu acho que a leitura permite quebrar um pouco dessa casca, né? Muito bem dito. A gente se proteger um pouco desse mundo meio maluco que está aí fora, né, professor? A gente se fortalecer diante desse mundo. A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar a gente mesmo. Então, se fortalecer é importante. E o papel da literatura nesse fortalecimento é essencial. Eu digo isso de coração. Eu acredito no que eu estou dizendo. Ler é realmente uma maneira de se fortalecer intimamente. Se proteger e se fortalecer. Porque você não pode mudar o que está em volta. Mas você pode ser você dentro do que está em volta, sem se contaminar. E se a gente consegue compartilhar com mais pessoas essa experiência, eu acho que a gente começa também distribuir, né, essa sensibilidade que você vai adquirindo, conhecimento adquirido, né, compartilhar isso, né? Sobretudo com a juventude. Sobretudo com a juventude. Porque eles precisam disso hoje. Dá pena ver que não há condições nesses jovens, eles se sentem desamparados, eu sinto isso, adolescentes. Eles estão tristes, eles estão morrendo, eles estão se suicidando, Pereira. Exatamente. É uma onda de suicídio. É preciso resgatar uma isso. Crueldade. Né? É preciso, sim, que se faça alguma coisa. Eu acredito que eu escrevendo, eu estou sim contribuindo de alguma maneira para esse resgate. Colocando óculos na esperança, né, professora? Linda a frase. É do Zé Rodrigues, né? Colocando óculos na esperança. Professora Bernadette, assim, para a gente encerrar esse encontro, né? É difícil encerrar esse encontro, né? Mas é o seguinte, eu queria que a senhora fizesse um comentário assim breve sobre os livros, né? Que a senhora trouxe aqui, que a gente vai colocar a foto aí, né? Aí ao longo da entrevista, que é o Memória das Ruínas de Creta, que eu vou mostrar aqui, né? Assim. E o outro que a senhora participou, que é porque você escreve que a foto vai aparecer. Memória das Ruínas de Creta está aqui, mas a foto vai aparecer, né? Sim. E o outro também. Fala rapidamente desse livro, professora, para nosso público. Isso. Tá certo? Esse livro está fazendo 20 anos que ele foi indicado para o Prêmio Jabuti, ficou nos finalistas do Prêmio Jabuti, que me deu muitíssima alegria. E a editora, a Lápis, que está radicada em São Paulo, decidiu fazer uma edição comemorativa do livro e fez uma edição belíssima. As ilustrações da Nelma Guimarães nessa edição estão vivas, pulam da página, o papel é muito bem escolhido, as coisas são todas muito bem trabalhadas, as ilustrações são lindas, os contos estão perfeitos, não tem um errinho, não tem uma vírgula fora do lugar, foi uma revisão perfeita. Na primeira edição foi uma edição meio mais que artesanal, que foi feita pela mesma editora Lápis, mas foi feita aqui em Vitória, ela estava aqui, e não era uma editora ainda registrada e tal, mas agora não. E ela está em São Paulo, mas o editor resolveu tirar o livro, fazer a tiragem do livro, para comemorar esses 20 anos dessa beleza que foi ser indicada para o Prêmio Jabuti. A gente não esquece jamais, o Jabuti na vida da gente é essencial também, de quem escreve. E o projeto é coordenado pelo escritor, poeta Sérgio Blanc, anteontem, né? Foi lançado o livro, Porque Você Escreve, em que o poeta, o Sérgio Blanc, conseguiu reunir 12 escritores a quem ele convidou para fazer uma passagem itinerante por diversos locais. Cada um apresentou uma fala para um público num determinado local que o próprio escritor escolhia. Eu, por exemplo, falei no Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo, porque eu fui falar sobre a Capitoa, meu livro sobre Luísa Grimaldi, Grinalda Grinaldi. Nós fizemos uma matéria sobre esse livro aqui no programa, exatamente. A nossa Capitoa de 3 sobrenomes da Luísa. Então, escolhi o Instituto Histórico, que realmente ela foi a primeira mulher que governou o Espírito Santo, foi a terceira donatária da capitania. E esse livro, nesse livro aqui, por exemplo, que o Sérgio organizou, nessa passagem itinerante para falar sobre livros, eu falei sobre Capitoa, cada um falou sobre uma coisa, ele reuniu poetas, reuniu contistas, cronistas, e agora ele pegou um pedaço da fala de cada um e publicou.
O que está muito interessante, porque cada um responde de uma maneira diferente, porque você escreve. E no final de contas, quando você acaba de ler, você diz assim, ninguém respondeu, porque é impossível dizer mesmo por que você escreve. Que é isso que te impele a escrever? Alguma coisa te move. Mas você escreve mais para viver, porque é essencial, é como respirar. Professora Bernadette, eu vou ficar em nome do programa Sim para a Literatura, do nosso projeto Prazer da Leitura, né? A gente sempre vai querer colocar flores nas trilhas da sua caminhada, para que a senhora sempre continue sendo essa referência belíssima para a gente. Muito obrigada. Foi um prazer ter a senhora aqui no programa. Prazer foi todo meu, creia. Tá bom? Com certeza. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.